Lição 1. Da curiosidade à compreensão, um guia indutivo da Bíblia. Nenhum de nós pode jamais dominar a Bíblia, ao contrário, a Bíblia deve nos dominar. John Stott. Versículo-chave. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Objetivos da lição. Nesta lição, você irá 1. Reconhecer o valor único da Bíblia e a necessidade de um estudo cuidadoso. 2. Entender a diferença entre método dedutivo e indutivo na leitura bíblica. Identificar as vantagens do método indutivo e seus 3 passos principais. 3. E praticar a aplicação do método indutivo para promover crescimento espiritual verdadeiro. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser explorada, compreendida e vivida. Hugo Alves. Introdução. Você sabia que a Bíblia, mais que um livro antigo, é considerada por milhões de pessoas como a própria palavra de Deus? Isso está registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e em Hebreus, capítulo 4. Para os cristãos, ela é um guia para a vida, um padrão de verdade e uma fonte de consolo. Mas será que basta abrir em qualquer página e tirar conclusões? Como garantir que aprendemos mesmo o que Deus quis transmitir, e não apenas o que já pensamos ou ouvimos falar? Para estudar a Bíblia com profundidade, é fundamental utilizar um método seguro e eficaz. Nesta lição, será apresentado o método indutivo, uma abordagem em que, como um detetive, aprende-se a observar detalhes, entender princípios e aplicar à vida o que foi descoberto. Segunda, conceitos principais. A Bíblia, um livro especial. A Bíblia é única pois é a própria palavra do Deus Todo-Poderoso, enviada para mostrar ao ser humano quem ele é. Mais do que um conjunto de histórias, ela serve como padrão seguro para tudo aquilo em que acreditamos e para o modo como vivemos. Sua mensagem atravessa todas as épocas sem jamais perder a força, permanecendo sempre correta e verdadeira, independentemente das mudanças culturais. Por que estudar com método? Estudar a Bíblia com método é fundamental porque ela é um livro profundo, repleto de contextos históricos e culturais que exigem atenção. Se lermos apenas buscando confirmar aquilo que já pensamos, corremos o risco de ignorar verdades preciosas que Deus deseja nos revelar. Abordar as Escrituras com humildade nos permite descobrir novos entendimentos e crescer no conhecimento da vontade divina. Terceira, dedutivo e indutivo. Qual a diferença? A dedução é um método que parte de uma ideia geral para depois tentar aplicá-la em situações específicas. No estudo bíblico, isso ocorre quando alguém já tem uma convicção formada. Por exemplo, se alguém acredita que a palavra fermento sempre significa pecado, ao ler Mateus, capítulo 13, versículo 33, chegará a uma conclusão errada. O problema é que, se a ideia inicial estiver errada, toda a interpretação será distorcida. Já o método indutivo age de maneira oposta, começa-se a partir da observação dos detalhes para chegar a uma conclusão geral. Usando o mesmo exemplo do fermento, o estudante indutivo observa o contexto e percebe que, naquele versículo, Jesus usa o fermento em uma parábola sobre o reino de Deus. Assim, ele conclui que, naquele caso específico, o fermento simboliza o crescimento positivo do reino. É a realidade do texto que determina a compreensão, e não as expectativas do leitor. Quarta, por que o método indutivo é melhor? O método indutivo evita que nossas ideias pessoais distorçam a mensagem bíblica. Howard Hendricks, autor de Viva a Bíblia, afirma que o maior perigo é impor ao texto aquilo que já se acredita, em vez de ouvir o que Deus está realmente dizendo. Além disso, o estudo indutivo ajuda a descobrir o significado original das passagens, promovendo um crescimento espiritual autêntico. Como afirma John Stott, a palavra de Deus precisa ser lida com humildade e atenção ao contexto. O resultado é uma fé mais sólida, fundamentada na verdade revelada, e não em opiniões humanas. V. Os 3 passos do método indutivo. Passo 1. A observação. Consiste em olhar atentamente para o texto, identificando quem está envolvido, o que está acontecendo, quando, onde, por que e como.
William Lane Craig ressalta que ignorar essa fase pode levar a interpretações frágeis fundamentadas apenas em suposições. Passo 2. A interpretação. Busca revelar o que o texto realmente significa, considerando o contexto histórico e cultural da época em que foi escrito. Especialistas como Craig Keener e N. T. Uray defendem que só ao entender o significado original podemos respeitar a intenção da mensagem sagrada. Passo 3. A aplicação. É trazer para a vida diária o princípio descoberto. John MacArthur ensina que o estudo bíblico deve sempre resultar na transformação da vida do leitor, produzindo frutos visíveis em nossas decisões cotidianas. Perguntas para reflexão. Você já pensou que poderia estar entendendo algo errado da Bíblia por causa de ideias preconcebidas? O que você acha mais fácil? Construir uma conclusão através de detalhes ou começar já sabendo a resposta? Por que é tão importante fazer perguntas ao texto antes de tirar conclusões? Sexta conclusão. O método indutivo é como ser um explorador da palavra de Deus. Primeiro observa, depois entende e então aplica. Quando seguimos esse caminho, damos mais espaço para aprender e transformar nossa vida de acordo com a verdade divina. O esforço vale a pena. Quanto mais se observa, mais ouro se encontra na Bíblia.